Essa é uma interpretação que cada um de vocês faz. Tipo de máquinas agrícolas existente. Tipos de máquinas de preparo do solo. São vários. Arados, mercados de disco, né? É exatamente esse daqui, ó. Arados, subsoladores, enxadas rotativas, sulcadores, são todos elementos baseados para o preparo do solo. Para o plantio, né, para o plantio nós temos, para o plantio e tratos culturais, nós temos semeadoras, tá? Semeadoras, nós temos plantadeiras, transplantadoras, cultivadores de enxadas rotativas, ceifadoras e roçadoras. Ou seja, você tem esses equipamentos todos aqui. A semeadora, plantadoras, né? As transplantadoras, os cultivadores, as enxadas rotativas, todos esses fazem parte do plantio e tratos culturais. Para aplicação de adubo, eu tenho as adubadeiras, pulverizadores, polvilhadoras, microatomizadoras, atomizadoras e fumigadoras. Para o transporte, eu tenho carroças, carretas e caminhões para o transporte de semente, transporte de equipamentos. Para o processamento, eu tenho máquinas beneficiadoras de café, milhos, etc. Secadoras, classificadoras e polidoras. Para as máquinas tratoras, eu tenho tratores agrícolas, tratores industriais e tratores florestais. Então, veja, pessoal, eu tenho vários tipos de equipamentos aí estabelecidos. Não implica que devemos utilizá-los todos de uma vez só no plantio do solo. Até porque, hoje, nós estamos passando um momento de dificuldade financeira, o produtor está passando um momento de dificuldades financeiras, e que hoje há metodologias diferenciadas para o preparo do solo. Por isso, vocês devem lembrar que eu falei para vocês na aula passada, que eu não vou indicar, em momento algum, um preparo do solo, oficialmente, como fazem alguns autores. Por exemplo, se você pegar o Miali, se você pegar o Alti, se você pegar o Odilon, se você pegar qualquer outra literatura, ele vai estabelecer preparo do solo para a cana-de-açúcar, duas gradagens cruzadas, duas gradagens cruzadas, vai recomendar uma aração profunda, vai recomendar uma subsolagem e vai recomendar uma grade niveladora. Nós não estamos mais nesse tempo de recomendar tantas operações num tipo de cultura. Nós estamos agora buscando um mecanismo econômico de um bom preparo, buscando exatamente uma boa aeração, uma boa infiltração de nutriente e uma boa infiltração de água, nutriente e, ao mesmo tempo, ar dentro do próprio solo. Então, nós estamos buscando um tipo de manejo que venha nos dar essa condição que a planta necessita, ou a cultura que você quer implantar necessita nesse momento. Então, veja,
é esse o objetivo do preparo do solo, né? Utilizamos desses tipos de máquinas que nós estamos verificando aí nesse slide. Gerenciar bem o maquinário agrícola pode ser a diferença entre lucro e o prejuízo ao final da safra. O que eu quero mostrar para vocês aí é que dentro de uma propriedade agrícola, quer seja uma propriedade de grande porte, quer seja uma propriedade de pequeno porte, mostrar como funciona o sistema. É justo você entender como se dá esses custos, envolvendo isso para garantir um bom funcionamento do seu negócio. Não dá, gente, para a gente agora estar com máquinas agrícolas, não dá para a gente estar trabalhando dentro de uma propriedade sem levantar custos dessa propriedade. Nós temos que levantar todos os custos de uma propriedade, desde o preparo do solo, desde o desmatamento, preparo do solo, até o plantio da cultura. Então, preparo do solo, plantio da colheita e entrega, transporte, a entrega do material, do fruto que você produziu. Então, não dá para a gente fazer um trabalho dessa qualidade, dessa dimensão, sem levantar custo de uma propriedade. Então, todos os custos da propriedade, eles estão agregado, acoplado ao seu custo-benefício. O que é que eu quero dizer que custo-benefício? É o custo mais o benefício de lucro que o produtor vai ter naquela safra. Então, ao final da safra, você diz, eu gastei tanto, estou ganhando, lucrei tanto, então estou ganhando X. Então, é isso que tem. Né? Esse gerenciamento é exatamente, não dá para você trabalhar uma área simplesmente por trabalhar, tá certo? Por esta razão que nós estamos mostrando a vocês a necessidade de se ter o gerenciamento de dados que leve à conclusão final do seu trabalho quando você entrega o produto na fábrica, tá certo? Então, eu gastei esse valor até o final da minha entrega do meu produto, gastei esse valor, lucrei esse valor, então eu vejo lucro mais gasto, menos gasto, vai dar o meu, tá certo? Então é isso que é o custo-benefício de uma propriedade. Tipos de custo. Esse tipo de custo, as agrícolas, eles variam de acordo com os custos fixos e os custos variáveis. Então, o que devia ser custo fixo? Olha lá. São aqueles que devem ser debitados sendo a máquina utilizada ou não, porque estão ligados diretamente com a aquisição da máquina. Ou seja, veja, o fato de você comprar uma máquina e você ter essa máquina na sua propriedade, não significa dizer que ela não tem um custo. Tem sim. Imagine, esses custos fixos, ele está incluso juros, ele está incluso depreciação, ele está incluso alojamento, ele está incluso seguro. Agora, veja, eu queria que vocês imaginassem o seguinte, vamos dizer que você, William, Juliana, qualquer um, adquiriu um trator. Ora, a Juliana adquiriu o trator por R$300 mil, tá certo? Então, veja, ela vai ter que calcular os juros que você empregou no seu capital. Imagina, a Juliana vai empregar, ou ele vai empregar R$300 mil
um equipamento. É claro que você tem que corrigir o seu dinheiro empregado. A correção desse dinheiro empregado. Ninguém pode aplicar 300 mil reais numa máquina sem você ter um retorno dessa máquina para saber o que você ganhou em termos, mesmo corrigindo o seu capital mensal. Então, a depreciação ela se dá de duas formas. A depreciação se dá, quer você use a máquina, quer você não use a máquina. A depreciação se dá dessas duas formas, pelo uso e pelo não uso da máquina. Eu até estava dizendo a vocês, dando exemplo, quando faltou energia. Eu disse assim, imagine você comprar um apartamento hoje. Eu comprei um apartamento hoje, novo, zerado. Aí surgiu uma proposta no outro estado. Você vai trabalhar no outro estado e fecha o seu apartamento que você comprou. Depois de um ano, você retorna a Maceió. E você vai lá fazer uma visita ao seu apartamento. Olha, puramente você vai tomar um grande susto. Por que você toma um grande susto? Porque quando você vai quando você chega no apartamento, você vai perceber que seu apartamento teve um desgaste que você não consegue entender. Vocês, puxa vida, as paredes estão amareladas, reboco está caindo, como se esse apartamento estava fechado. Isso é o que nós chamamos, sabe de quê? De depreciação ao longo do tempo. Mesmo estando parado. Ele tem uma depreciação X ao longo do tempo. Quando o trator ou o apartamento está sendo usado, ele vai se depreciando bem ao longo do tempo. Só que quando você está dentro do apartamento, você vai fazendo algumas reformas, algumas pequenas pinturas que não deixa cair. Mas há a depreciação ao longo do tempo. E há a depreciação que nós chamamos de provocada. O que é essa depreciação provocada? É quando você utiliza uma máquina mal utilizada. Ou seja, você utiliza em marchas erradas, você utiliza em velocidades erradas. E aí, você utiliza potência da máquina errada, disponibilidade de potência errada. Ela também dá um desgaste prematuro. Esse desgaste provocado é aquele que você é desleixado. Você não faz as manutenções da sua máquina adequadamente. Tá certo? Se você não faz as manutenções adequadamente, aquelas recomendadas pelo fabricante, obviamente que você vai estar com uma máquina comprometida ao longo da sua longevidade. Ela se deprecia com mais frequência ou numa frequência mais acelerada. Tá certo? Então, a depreciação é isso. Alojamento. Você imagine, por exemplo, o Williams compra o trator no mesmo dia que o Feitosa comprou o trator dele. O mesmo trator. Só que o Feitosa é mais cuidadoso e fez um alojamento ou uma garagem para este trator. Ele dorme lá embaixo, não leva sol quando está guardado, não leva chuva quando está guardado, tá certo?
E o William, supomos, é desleixado, não fez absolutamente um alojamento, deixa o trator dormir no sereno, chuva, sol. Quem é que se deprecia com mais frequência? É claro que é o do Williams. Então, veja, essa depreciação se dá dessa forma. O alojamento se dá dessa forma. É quando você tem um local que você contribui para aumentar ou elevar a sua longevidade. O seguro. Você não vai empregar 300 mil reais em uma máquina sem você ter uma segurança do seu capital empregado. Imagina, você vai colocar na mão de um operador. Esse operador, você não sabe se ele é um bom operador ou um péssimo operador. Sendo um péssimo operador, tem um desgaste prematuro, seguramente. Porque o cara não está sabendo trabalhar em velocidade, em rotação, em condução da máquina. E aí você vai ter uma máquina que, a qualquer momento, você só pode sofrer um acidente e, no acidente, cair numa ribanceira e destruir a sua máquina. Você não vai colocar 300 mil sem fazer um seguro. É necessário fazer um seguro. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que todos esses itens considerados custos fixos, que é os juros, a depreciação, o alojamento e o seguro, eles têm maior ou menor longevidade de acordo com aquilo que você vai. Mas o que é interessante para mim, essa máquina utilizando no campo, é que quer você tenha utilizado, ou quer você não tenha utilizado essa máquina no campo, ela vai dar um custo hora aumentado para vocês, ou diminuído para o bolso do agricultor. Se você utiliza a campo com frequência, você tem um planejamento para essa máquina com frequência, ela vai diminuir esse custo hora no seu bolso. Mas se você não tem planejamento, essa máquina não trabalha praticamente poucas horas na sua propriedade, ela vai estar com um custo elevadíssimo dentro da sua propriedade. Isso significa dizer que tem dois caminhos, Miguel. Você faz um replanejamento, ou você subloca essa máquina para os seus vizinhos, ou você se desfaz dessa máquina. Ah, mas Ailton, a máquina é minha. Eu comprei, já paguei. E daí? O fato de você comprar e ter pago não significa dizer que ela não tem um custo. Tem sim um custo hora máquina. O custo da máquina, ele pode ser maior ou menor em função da utilização da máquina no campo. Então, é importante demais esses custos fixos. Por quê? Porque uma máquina, olha, grava o que eu vou dizer agora para vocês aí. Gente, vocês estão me escutando bem? Sim, professor. Tá dando para entender direitinho o que eu estou falando? Tá, professor. Pronto, então vamos continuar. É preciso que vocês saibam de uma coisa importantíssima, que eu vou dizer agora para vocês. Uma máquina, repare bem, uma máquina, ela só é viável dentro de uma propriedade se ela tiver um planejamento para trabalhar, no mínimo, a literatura diz, entre 800 a 1.000 horas.
Mas vamos fechar em 1.000 horas, tá certo? Então, ela só é importante dentro de uma propriedade se ela trabalhar, no mínimo, 1.000 horas por ano. Se essa máquina não sua, se você, olha, pessoal, se você chegar dentro de uma propriedade e disser, ô, seu João, por gentileza, me dê aí o custo de manutenção dessa máquina. Ele entrega a vocês, quantas horas essa máquina trabalhou por ano? Ah, trabalhou 400 horas. Ah, meu Deus. Seguramente você já vai dizer, essa máquina está dando prejuízo. Está entendendo? Já está lhe dando prejuízo ao dono daquela máquina. Você já sabe que o custo dessa máquina está elevadíssimo. Então, uma máquina só é viável se ela trabalhar 1.000 horas ano. Se não trabalhar 1.000 horas ano, você pode dizer que ela está dando prejuízo ao bolso do agricultor. Então, você vai ter que se replanejar. Você vai ter que se ajustar a esse patamar de 1.000 anos. Tá certo? Mas não é 1.000 horas, porque tem gente que faz do trator, vai para a feira, vai para isso, vai para a cidade, faz um veículo. Não é isso, não. Eu estou falando 1.000 horas ano em trabalho de campo, em trabalho de preparo do solo, em trabalho de transporte de cana, em carretão, transporte disso, transporte, quer dizer, adubação, traços culturais. Eu estou falando trabalhos de planejamento da metodologia no campo de cultivo. Então, nós não podemos, por hipótese nenhuma, achar que uma máquina que está trabalhando, ela trabalha 1.000 horas, mas ela vai 400 horas, trabalhou praticamente indo para todo dia vai para a feira com os trabalhadores todos em cima de uma carroça. Não, eu estou falando só de campo. De campo. Muitos produtores, ele tem um orgulho, às vezes, de ter a máquina, mas não tem trabalho para ela. E aí, quando você diz que alguma coisa aqui está dando prejuízo, esse cara sabe de nada. Eu tenho a máquina minha, quero botar ela a trabalhar a hora que eu quero. E não tem ainda, nem sequer, a sensibilidade de querer ajudar ao vizinho com uma boa qualidade de preparo do solo, para que o vizinho possa pagar a hora a máquina daquilo ali. Então, repare como são as coisas. Uma máquina tem que trabalhar no mínimo 1.000 horas por ano. Se ela trabalhar 1.000 horas por ano, simplesmente ela está dando lucro ao bolso do agricultor. Por isso que nós vamos fazer o cálculo desse custo hora, porque normalmente você chega na propriedade ali e o casal, fulano de tal está alugando o trator, sabe por quanto? Por R$150 a hora. Mas fulano aluga por 70. Às vezes ele não está dando nem para manter o trator. R$70 não dá nem para do trator. Ele está pagando para o trator trabalhar. Então é preciso que você tenha essa sensibilidade para que você possa utilizar o custo hora dessa máquina bem utilizada. Vamos verificar o que vem a ser a depreciação. Olha essas duas fotografias aí. Essas duas fotos aí, repara. Esse trator e esse trator aqui. Se você, por exemplo, pegar um trator desse, comprar 0 km isso aqui, ó, esse 0 km. Vamos dizer que você bota numa garagem ele não trabalha. Passou 1 ano sem trabalhar. Quando você vai lá acionar, sabe o que vai acontecer? Pneu está murcho, pneu murcho, bateria riada.
motor pode estar colado, tá certo? E podendo lhe dar um grande prejuízo. Ah, mas Ailton, o meu trator é novo, eu comprei 0. Não interessa. Pode colar o motor, pode descarregar a bateria, descarrega a bateria, os pneus murcham. Enfim, você está com um trator novo comprometido. Tá certo? Então, eu coloquei aí que a depreciação está relacionada à desvalorização da máquina devido ao tempo esteja sendo ela utilizada ou não. Então, se a máquina é pouco utilizada no ano, por exemplo, sua depreciação devido à falta de utilização, a obsolescência, ou seja, a falta de utilização. Ok? Essa depreciação, ela pode se dar de várias metodologias, os métodos principais. É a linha direta, é a redução linear durante a vida econômica da máquina. Saldo decrescente é a redução de uma porcentagem constante sobre o valor residual. Soma dos dígitos, redução através da fração dos anos de vida econômica remanescente após o primeiro ano. E dedutível é a diferença entre os valores remanescentes no começo e no final do ano. Então, esses são os métodos. São vários métodos que existentes, gente. Essa é da linha direta, essa é a que eu mais gosto. Tá? Onde você tem essa depreciação, que é o capital inicial, menos o valor de revenda, que é o S, dividido pelo tesão, que é o tempo de vida útil da máquina. Eu gosto mais dessa linha direta. Com relação ao saldo decrescente, você tem essa formulação daí, né? Onde a depreciação do ano é N mais 1 pelo preço de aquisição. Então, são métodos que você tem. Outro método é o fundo de depreciação. Né? É outra formulação. Tá certo? Outro método é exatamente esse que eu gosto. Aí eu venho calculando 1 a 1. Tá certo? Os outros abrangem o contexto todo. Tá certo? Mas esse vai calculando 1 a 1. Por exemplo, nos juros, na reparação, quando eu chegar em reparação, o que é reparação? Está incluso pintura, serviço de freio, pneu, está incluso, quer dizer, está incluso todos aquele ali, caixa de câmbio, caixa de direção, diferencial, sistema hidráulico, está todo o contexto desse lubrificante. Combustível, também separado. Enfim, eu gosto mais dessa metodologia que nós vamos escrever agora, que é os juros calculados sobre o capital investido na compra das máquinas e se constitui um custo para a propriedade. Então, normalmente, a gente calcula esses juros pela forma do capital médio, olha, juros é capital médio, vezes o I%. O que é esse I%? É a taxa de juro que o governo estabelece para o processo produtivo. Por exemplo, ele diz, o juro agrícola está em 12% ao ano. Então, seria isso. A taxa de juros por ano. Ou seja, você calcula o juro, a taxa de juros na faixa de 12%, tem anos que varia para 14%, depois cai para 11%, cai para 13%. Então, depende do que o governo estabelece como taxa de juros. O T maiúsculo, o tesão, ele é o número de horas trabalhadas pela máquina por ano.
o Tzinho, aliás, desculpa. Olha, gente, fala aí, você está vendo aqui esse Tzão, que eu botei T maiúsculo, não é o T maiúsculo, é esse T que está na fórmula, tá certo? Corrija aí, por favor, viu? É o Tzinho que está na fórmula. É o número de horas trabalhadas por ano, que gira em torno de 800 a 1.000 horas por ano, viu? Então, vocês fazem a correção que esse T maiúsculo aqui não é T maiúsculo, é T menor, ok? Agora, aqui na fórmula dos juros, você vê capital médio. O que é o capital médio? É calculado em cima do capital seu inicial. Ou seja, o capital médio é o quê? É o capital inicial mais o valor da revenda após a vida útil, que é 10% do capital inicial, dividido por 2. Ou seja, esse valor é o valor do capital médio. Calculado esse capital médio, coloca-se aqui na fórmula, tem juros é igual a capital médio, vezes I. Quanto é I? 12%. Ou seja, I é 0,12. Por quanto? Por Tzinho, 1.000. Então, você tem esse valor, vezes 0,12, dividido por 1.000 horas ano. Ou seja, repare, se você, por exemplo, aplicou 300.000, aqui, você tem o quê? Você tem 300.000, não é isso? 300, aqui, 300.000, mais 10% de 300.000, dá o quê? 30.000, 330 dividido por 2. Dá 115, não, 175, não é isso? 150 com 15, vamos dizer que dê 165. Dividido por 2, né? Aí divide esse valor por 2, você encontra o capital médio. O capital médio você vai empregar nesse valor dos juros aqui. Aqui, né? Esses juros aqui. Ó. E acha o valor dos juros, que é dado por hora. Tá certo? A gente vai ver depois o exemplo. Aqui, capital médio, está calculado já. Aqui eu tenho um exemplo que é a depreciação do bem ao longo dos anos. Aqui eu fiz em 10 anos. Ó. 10 anos, tá vendo? Repare. Capital financeiro, 95.000. Né? Aí, olha como ele vai cair. No primeiro ano ele cai 6.000. Segundo ano, 12.000. Terceiro ano, vai em 6, 6, 16 até. E 95, em 10 anos, ele vale R$60.000. Tá certo? Capital físico, ele vai caindo também os valores de 100.000 até R$35.000. E aqui é o capital total, que é dado exatamente pelo capital financeiro mais o capital físico. Você tem esse valor aqui, que é o valor que você empregou aqui na máquina. Ou seja, a gente vê que ao longo de cada ano, o trator vai se depreciando. Eu me lembro que quando eu falei isso uma vez em sala de aula, aí teve um aluno que disse assim, mas professor, eu tenho um trator 95X, ele está com mais de 20 anos, foi do meu avô, passou para o meu pai, do meu pai para mim. Ele está plenamente em atividade ainda. E eu falei, acredito plenamente no que você está dizendo. Agora, meu amigo, eu não posso acreditar é que esse trator está lhe dando lucro. Aí você não pode me convencer
Por hipótese nenhuma. A verdade é que um trator, quando ele vai se aproximando de quê? Olha, a recomendação de utilizar é no mínimo 1.000 horas por ano durante 15 anos. Ou seja, 15.000 horas. A partir daí, de 15.000 horas trabalhadas, seguramente esse trator vai começar a dar prejuízo. Porque depois de 15.000 horas, esse trator começa, sabe o quê? Esse trator começa a apresentar problema de caixa de câmbio, problema de diferencial, problema de pneu, problema de freio. Ele vai somando todos esses problemas e ele começa a lhe dar prejuízo. Porque, além dos problemas que ele pode apresentar, ele vai ter uma quantidade de dias parado. E uma máquina não foi para passar dias parado. Por isso que a gente tem que fazer um planejamento num período mais de um período hídrico do nosso inverno, porque vai chegar um momento que ele não vai ter condições de trabalhar. Mas vai chegar momentos que ele vai ter condições de trabalhar. E aquele momento que ele começa a trabalhar, ele tem que seguramente trabalhar 24 horas no ar, para compensar os dias que ele vai passar parado. Ok? Por esta razão é que eu disse a vocês desde o início, temos que fazer um planejamento para que essa máquina tenha atividade permanente no campo de cultivo. Porque se não for assim, nós não vamos ter trabalho. Ok? Então, é preciso que a gente tenha a certeza e a convicção desse planejamento para iniciar o nosso trabalho no campo. A depreciação. Olha, a depreciação a gente calcula por essa fórmula, que é o capital inicial menos o valor de revenda, agora sim, é o tesão maiúsculo, que vai me dar a vida útil da máquina. E essa vida útil da máquina, o fabricante recomenda que seja em torno de 10.000 horas ou 15.000 horas. Aí você pode perguntar, mas Ailton, por que o fabricante diz, e os autores também falam, em 10.000 e 15.000? Porque quando a é bem feita as suas manutenções, a vida útil dela se estende até, no máximo, 15 anos, sem lhe dar nenhum prejuízo. A partir do momento que você tem um tratorista desleixado, descompromissado com a máquina, a partir do momento que você tem um operador que opera mal a máquina, com de rotação, seguramente essa máquina vai ter um desgaste mais prematuro. E ela vai lhe trazer prejuízos em cima de prejuízos, paradas em cima de paradas, quebras em cima de quebras, durante o período de 10 anos. E, obviamente, que a gente recomenda que seja realmente descartado. Aí é quando você pode dizer, mas, cara, eu tenho mais de 20 anos e está trabalhando. Faz o custo dessa máquina. Se você fizer o custo dessa máquina, você vai perceber, você vai tomar um susto. Uma máquina tem 15 anos, ela tem que lhe dar outra máquina para você. Por isso que a máquina não pode estar parada. Ela tem que estar trabalhando para que ela possa lhe dar uma outra máquina no futuro com o sumo dela. Tá certo? Então, essa é a fórmula de calcular a depreciação. Olha o alojamento. O alojamento nós temos aí
O trator dentro de uma proteção, né? Onde você tem alojamento vezes I%. Olha, gente, o I%, a taxa de juros de alojamento e de seguro, eles não são aquela mesma taxa de juros. A taxa de juros é a taxa anual estabelecida pelo governo. Essa taxa de juros aí, ela é estabelecida pelo governo em torno de 1 a 2%, tanto para a alojamento como para o seguro. 1 a 2%. Tá certo? E o tempo é 800 a 1.000 horas, que a gente vai considerar 1.000 horas em nosso problema. Ok? Seguro das máquinas. Esse seguro das máquinas, estando ou não assegurados por uma seguradora, o custo de seguro é calculado da seguinte forma. Seguro, tá? É igual ao capital inicial mais o I%, que é aquele mesmo do alojamento, 1 a 2%, e dividido pelo número de horas trabalhadas por ano, que é horas. Então, você tem aí seus custos fixos somados entre juros, depreciação, alojamento, mais o seguro. Então, professor, quer dizer que o custo, o juro dos seguros é aquele juro de 1 a 12%, né? Então, não tem que mudar lá, porque no slide está aquele juro anualmente lá. Porque é uma taxa de juros estabelecida pelo governo para alojamento. Sobretudo quando você está fazendo financiamento. Aí você pergunta para mim assim, mas Ailton, mas acontece que eu já tenho o meu alojamento. Não importa. Você tem que colocar esse custo, porque é um custo que faz parte do seu custo fixo. Você está entendendo? Ah, mas Ailton, eu não vou assegurar a minha máquina. Não, se você vai assegurar ou não. Se você não segurar a sua máquina, você pode correr o risco de um acidente e você perder sua máquina. E aí perde total. Perca total. E pode correr o risco de você ter sua máquina assegurada. Mas quando você vai fazer esses custos, você tem que fixar um custo com o seguro. Certo? Para você ter uma leitura dos seus custos fixos estabelecido dentro da propriedade. Ok? Então, esse aí... Professor, pois não? Então, a taxa de juros no seguro, ela vai de 1% a 2%, é isso? Isso, tanto no seguro como no alojamento. Ou seja, quando você for fazer o problema, você vai colocar 1%, 0,01 ou 0,02. Você utiliza 1 ou utiliza 2. Ok? Quando você vai utilizar nos juros é 12%, aí você utiliza 0,12 e multiplica pelo valor do capital inicial, capital médio, né? Multiplicado dividido pelo custo. Ok? Certo, obrigada. Então, vamos para os custos variáveis. Olha aí. Esses custos variáveis é outro, que quer você utilize ou não, a máquina ela só vai registrar, o custo variável quando a máquina é utilizada no campo de cultivo. Tá? Quando a máquina é utilizada no campo de cultivo,
ela seguramente ela vai lhe dar. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Vamos imaginar que você esteja trabalhando com uma grade bem leve, uma grade de acabamento. E outro operador está trabalhando com um subsolador. Quem você acha que vai gastar mais combustível? A grade leve ou a grade com o subsolador que está trabalhando estupidamente pesado? É óbvio que é a grade que o trator que está trabalhando com um subsolador, que é um equipamento mais pesado e vai requerer mais força. Se ele requer mais força, ele vai gastar o quê? Vai gastar mais combustível, vai gastar mais lubrificante, vai gastar mais material de substituição periódica, vai fazer um esforço maior do operador e vai desgastar pneu, vai desgastar rolamento, vai desgastar uma série de equipamentos, freios, que ele está trabalhando mais pesado, exigindo maior da máquina. Por esta razão que esses custos são chamados de variáveis. Por quê? Porque ele depende basicamente da operação que você está desenvolvendo no campo. Se a operação for leve, ele vai gastar menos, portanto, vai ter um custo menor. Se ele está trabalhando pesado, ele vai gastar mais e, obviamente, que ele vai ter um desgaste maior da vida, da longevidade da máquina. Por exemplo, você trabalhar num solo extremamente pesado, solo argiloso, muito pesado, teor de argila altíssimo, e você trabalhar num solo arenoso, teor de areia extremamente alto, é claro, é óbvio que os desgastes vão ser mesmo com o mesmo equipamento. Subsolador e subsolador. No terreno arenoso, ele é como uma faca na manteiga. Ao passo que no terreno argiloso, ele vai ter um esforço tratório maior e, obviamente, o combustível dele é maior. O custo com combustível é maior. Ok? Então, entendido isso, o que é um custo variável, eu defini como sendo os custos que surgem devido à prática, uso das operações agrícolas, ou seja, os que estão diretamente ligados com a utilização da máquina no campo de cultivo e trabalho, que eu acabei de explicar para vocês. Neles estão inclusos combustível, lubrificantes, materiais de substituição periódica, reparação e o salário do tratorista. Repare, mas Ailton, o tratorista é meu empregado, eu já pago o salário mínimo a ele. Daí, você tem que computar as horas trabalhadas. Porque o certo, gente, é você ter o salário do tratorista, digamos, salário mínimo, ou 1.200 eu pago ao operador da minha máquina, mais produtividade. Isso é que deve ser. Aí você tem que calcular o custo da sua hora da máquina para pagar o tratorista. Agora eu lhe pergunto, quem é que faz dessa forma? Ninguém. Ninguém. Porque se for fazer isso, o cara vai ficar com o salário lá para 3.000, 3.500, 2.500, 2.700 mensal. Aí, às vezes, você diz assim, qualquer operador de máquina aqui no nosso estado não ganha mais do que R$2.000 com a produção.
Mas se você chegar no sul do país, São Paulo, Santa Catarina, chegar em Goiás, você vai ver o operador de máquina ganhando, sabe o quê? R$3.500, R$3.000 no salário. Por quê? Porque lá o pessoal paga certinho. A maioria dos grandes empresários pagam certo. Eles pagam o valor do salário mais a produtividade em horas. Aqui o cara paga uma merreca, paga 0,20 centavos por hectare realizado, trabalhado, arado. Tá certo? Então, é uma merreca. Daí, o combustível, esses materiais, eles variam de acordo com isso. Quando a gente calcula, às vezes, o custo hora máquina de uma máquina de 150, 200 mil reais, dá em torno de 100 reais. Dá em torno de 7 reais, 6 reais, 12 reais, 8 reais, a hora máquina do operador. Mas duvido que alguém pague isso. Ela paga salário mínimo. Ou, no máximo, pessoal, você vai ganhar R$1.500 com a produtividade. É mais produtividade. Que dá o cara trabalhando feito um bicho, dá para tirar R$1.500, R$1.600. Então, é dessa forma que é feito as coisas. É dessa forma que eu estou passando para vocês. Então, nesses custos, eles estão inclusos combustível, estão inclusos lubrificantes. Quem são combustível? É aquele da bomba, o óleo diesel. Né? Hoje está girando em torno de R$4. R$3,90, R$4. Os lubrificantes, quem são os lubrificantes? Óleo do motor, óleo do purificador, óleo da caixa de direção. Né? Então, esses são os materiais. Graxa, né? São os materiais que ele trabalha. Quem são os materiais de função periódica? São filtro primário, filtro secundário, filtro do motor. A reparação é em cima e do tempo de vida útil da máquina. E o salário é calculado por uma fórmula, que é 1,5 o salário mínimo, mais 20% da previdência, vezes 12 anos, ou vezes um ano, que são 12 meses, dividido pelo número de horas trabalhadas por ano. Ok? Bom, o combustível é a quantidade de litros por hora, vezes o preço do combustível. Aí você diz assim, mas aí como é que eu vou saber essa quantidade de litros por hora? Todo trator é como o nosso carro. No nosso carro, nós podemos dizer, o meu carro faz 12 km por litro. O meu carro faz 16 km por litro, 7 km, 8 km por litro. O fabricante, ele estabelece mais ou menos o litros por hora que o trator gasta. Agora, ele vai gastar mais ou gastar menos, dependendo, sabe de quem? Da operação que ele está estabelecendo. Quer dizer, se eu estou trabalhando com equipamento leve, eu vou ter um consumo menor. Se eu estou trabalhando com equipamento pesado, eu vou estar trabalhando com um consumo mais alto. Mas a gente tem uma ideia, digamos assim, por exemplo, um trator na faixa de 140 cavalos está gastando aí seus 12, 14 litros. Mas em operação ele pode estar gastando 16, depende da operação que ele está estabelecendo. Tá certo? Então a gente tem um norte pelo qual o fabricante, a recomendação do fabricante. Por isso que eu disse a vocês que era preciso que vocês
pesquisassem, tá certo? Você pode até encontrar, um encontrou 12 litros por hora, o outro encontrou 14. Não importa, não tem problema isso. Não importa. O importante é o raciocínio do problema que você está trabalhando, tá? E veja o preço do combustível, que é este quadro que está na forma. Os lubrificantes. Os lubrificantes, como calcular esses lubrificantes? Para calcular esse lubrificante, precisa levar em consideração o óleo de transmissão, purificador, óleo de graxa, óleo do motor. Esses são os lubrificantes que, somados, são tidos como lubrificantes. Então, vamos ver as fórmulas. Olha aí. Óleo do motor é a quantidade que pega no kart vezes o preço dividido pelo Tzinho. Olha, a partir de agora, de óleo é tempo de troca. O Tzinho não é mais número de horas por ano. Ele é número de horas por ano no custo fixo. Nos custos variáveis, esse Tzinho, ele é o tempo de troca recomendado pelo fabricante. Se você pegar, digamos, aquele manual da Ford, ele leva 200 horas. Outro faz em 300 horas, outro faz 400. Quer dizer, é uma variação que depende do tipo de óleo que você está colocando. Existe óleo agora que é para 5.000 litros, 5.000 horas. Entende? 5.000 horas. Mas dá uma longevidade maior. Mas a troca, esse é a qualidade que troca a cada 5.000 horas. Não importa. Mas a formulazinha que você calcular é essa daí. Tá certo? É isso aqui. Tá? Olha lá. A transmissão. A transmissão, você tem óleo da caixa de marcha. É a quantidade vezes o preço dividido pelo tempo de troca. Esse tempo de troca, o fabricante recomenda 750 horas trabalhadas. Está vendo aí? 750 horas trabalhadas. E aí, você tem praticamente esses valores aí. Professor, mas esses tempos de troca aí, esses tempos de troca não depende de cada máquina, não? Porque, por exemplo, para um trator New Holland um trator New Holland específico seria um tempo, outro de outra marca, um Valtra, por exemplo, seria outro tempo. Isso não depende da marca do trator e do tipo do trator, não? Cada trator tem uma recomendação, tá? Se você pegar, por exemplo, o manual do Case, pegar o manual do New Holland, pegar o manual do Valmet, cada um tem uma recomendação em termos de troca, entendeu? Isso não é uma coisa... por isso que eu falei para vocês desde o início. Ó, a gente vai estar dando uma margem, mas que é uma margem que está dentro daquilo que a gente estabelece como preço hora máquina. Está entendendo? O fato de um trabalhar com, digamos, 400 horas, não significa dizer que o custo dele, ele tem um custo da máquina dele, aquele com 450 horas. A New Holland, por exemplo, a New Holland, ele estabelece 200 horas. Com a máquina da New Holland. Entendeu? Então, quer dizer, cada um tem o seu cálculo. Hoje, tem tipos de óleo que até se recomenda com um nível de troca mais elástico. Em vez de 200 horas, ele pode trocar com... esse óleo me garante digamos, uma segurança e uma longevidade de 5.000 horas. Eu faço o cálculo em cima de 5.000 horas. Significa dizer o quê? Que você está reduzindo
o seu custo hora máquina. Está entendendo? Porque você achou um óleo que tem uma segurança, uma longevidade maior. E isso lhe dá, claro, um custo hora menor. Está entendendo? Mas a essência é exatamente o que nós estamos estabelecendo. Deu para entender? Eu sim, professor. Por favor, quando vocês forem falar assim, vocês falam assim o nome, porque aí eu quero me dirigir com o nome para vocês, tá certo? Ok? Essa é assim, William. Olha, professor, eu acho assim... José Feitosa. Quem falou agora foi José Feitosa. Ok, tranquilo, viu? Ótimo. Tá bom? Então, vamos lá. O purificador. Por exemplo, no caso do New Holland, ele tem alguns tratores, New Holland, por exemplo, o Massey, alguns modelos do Massey, do Valmet, ele tem o óleo do purificador, é um óleo que está ali num filtro externo, que quando o ar entra pelo filtro, passa primeiro pelo banho do litro que está ali, do líquido que está ali naquele purificador. O purificador, ele tem uma bandeja embaixo, que pega 2 litros de óleo. 2 litros de óleo. Quando o ar entra, ele toma um banho, é como uma espécie de ele tomar um banho. Ele processo de limpeza, sobe de novo e entra pelo mangote do ar que vai para o motor. Olha, contrariamente aquilo que nós imaginamos que seja algo extremamente bruto, que é uma máquina, porque se você olhar uma máquina, você vai ver que ela é um motor de ferro. Aparentemente, presume-se que esta máquina é algo extremamente bruto. Mas eu diria para vocês que a máquina é de uma sensibilidade maior que o próprio ser humano. Nós, seres humanos, somos muito mais insensível, muito mais, eu diria, casca grossa, bruto, de que propriamente uma máquina, o motor de uma máquina. O motor de uma máquina é de uma sensibilidade, de um cuidado que se tem com essa máquina, tão grande como o motor, para que o ar entre totalmente limpo, e não se compara com o ser humano. Nós, seres humanos, inalamos o ar atmosférico do jeito que ele vem, com a carga de impureza maior ou menor. Enquanto que o motor, ele não aceita impureza no ar, que vai servir como a mistura, como vimos na aula. Lembra que eu falei que o ar entrava na câmara, juntava com o combustível dos motores de ciclo Otto e fazia explosão. Nos motores de ciclo diesel, o ar era filtrado pelos filtros primário e secundário, entrava na câmara e misturava com o ar quente, executando a combustão, ou seja, o motor era acionado. E esse ar, quando ele entra, repare, ele passa pelo primeiro filtro primário, filtro secundário, o combustível, para ir lá para a coisa. O óleo, ele está lá no kart, quando ele é acionado, jogado para cima, pela bomba, pelo pescador, ele passa por o filtro, que filtra as impurezas e joga para dentro do
ser lubrificado suas partes internas. Então, veja, há um cuidado interno muito grande desse ar chegar tanto no óleo do motor como no combustível, para que ele chegue totalmente limpo, tá certo? Chegue totalmente limpo, provocando a explosão ou provocando o acionamento do motor. Então, muitos tratores hoje não têm mais esse filtro de purificador. Os mais antigos, ele tinha esse filtro do purificador do lado de fora. Se ele não tiver, não se calcula esse item. Se ele tiver, calcula-se esse item aí. Ele pega 2 litros, que é trocado. Olha, veja, ele é trocado a cada 24 horas. Aí eu me lembro que o menino da Santa Clotilde, né, ele chegou para mim e disse assim: professor, mas olha, trocar 2 litros a cada 24 horas de trabalho é um absurdo isso. Sabe quanto é 1 litro de combustível? Na época era R$9 um litro de combustível, quando ele foi meu aluno. Bicho, é mão de vaca mesmo. Ele chegou e disse assim: ó, o litro de combustível custa R$9, 9,18. E é muito fácil a gente fazer continha assim, né? Então, a cada 2 horas, a cada 24 horas, se eu trocar esse litro, eu digo, sabe por quê? Porque o filtro do purificador, o óleo do purificador, ele recebe o primeiro ar que entra, a carga, ele é limpo e é jogado ar puro para dentro do mangote que vai para a queima do combustível. Então, esse ar, ele tem que ir limpo. Agora, você chega nessas usinas aqui no estado, eu já dei cursos dessas usinas, quando a gente abre o filtro do purificador, às vezes o óleo está até quase petrificado, quer dizer, não está lubrificando coisa nenhuma, de tanto tempo sem trocar. E isso, a qualidade de ar vai para dentro do motor de péssima qualidade, ocasionando até uma impureza daquela pegar na cabeça do pistão e quebrar a cabeça do pistão, porque ele fica numa sensibilidade muito grande, que a temperatura é em torno de 700 graus, 800 graus, 900 graus, e aí a impureza, quando bate a cabeça, quebrar ou rachar a cabeça do pistão. Já aconteceu muito isso. Mas aí ele disse: é um absurdo. Eu disse: é um absurdo, Aí eu disse: vamos fazer um cálculozinho ligeirinho? Ele disse: me convença, professor. Eu falei: ó, esse 24 horas, quantos hectares você faz em 24 horas? Aí ele falou assim: ó, com grade eu faço, vamos dizer, 1 hectare em 1 hora. 24 horas, 4 hectares. Eu disse: tudo bem. Quanto é que custa 24 hectares pronto, preparado? Aí ele disse para mim: é muito alto, vamos dizer 400 e poucos reais, vamos dizer, um valor assim. Quanto é que custa 2 litros de óleo? Você acabou de me dizer, 18 reais. Fazer um comparativo com essa quantidade de hectares que você fez e o custo desse hectare. Aí foi que ele olhou para mim assim, regalou cada olho. Professor, o senhor tem razão. Porque, veja, aparentemente, a gente olhar para trocar 2 litros de óleo a cada 24 horas, parece ser uma coisa, até certo ponto, meia complicada. Porém, não é bem como a gente está imaginando. Tá certo? Então, são essas coisas que precisam ser trabalhadas. Aí ele ficou convencido disso. Óleo da caixa de direção. Olha aí, a caixa de direção é trocada a cada 750 horas. Pega 2 litros de óleo na caixa de direção. E o preço é um pouquinho maior do que o óleo do motor.
porque o óleo motor é o 2040, né? É um óleo mais grosso. E da caixa de transmissão e da caixa de direção, esse óleo é mais de qualidade, ou seja, ele é um óleo mais refinado. Se um é R$20, o outro é 25, certo? A graxa. A graxa, o tempo de lubrificação é a cada 10 ou 20 horas, vamos dizer, 24 horas. A gente tem que estar lubrificando todos os graxeiros, tanto do diferencial, como o graxeiro do sistema hidráulico, o graxeiro a lubrificar os rolamentos, tá certo? Então a gente tem que estar lubrificando sempre. Tem gente que não lubrifica. E aí, esculhamba rolamento, porque tem um graxeiro lá na roda. Na roda tem um graxeiro que serve exatamente para lubrificar o sistema de rolamento, de tudo. Retentores, de retentor, rolamento. Isso na grade tem o graxeiro no mancal, que lubrifica o eixo da grade. Aquele eixo que vai rodando, ele vai sendo lubrificado a cada 20 horas. Tá certo? E no final, você soma exatamente isso. Óleo do motor, mais óleo de transmissão, mais purificador, mais óleo de pressão, mais a graxa. Tá certo? E você tem o somatório dos lubrificantes que você gasta. É pequeníssimo, gente. Quando a gente faz o problema que a gente vê, o consumo é muito alto. Não é. Esse é o mínimo. O maior consumo que tem no custo hora de uma máquina chama-se reparação e depreciação. Tá certo? Esses são os custos altos. Materiais de substituição periódica. O que são esses materiais de substituição periódica? Materiais de substituição periódica são o quê? Os materiais utilizados na máquina que precisam ser substituídos. Quem são eles? Filtro primário, filtro secundário e filtro do motor. A gente vai ver o seguinte. Filtro primário. Olha o que o filtro primário faz. Filtra as impurezas mais grossas do combustível, que é calculado pela quantidade, que é 1, vezes o preço, dividido pelo tempo de troca. Ele é trocado no mesmo período que você troca o óleo do motor. O secundário, ele filtra as impurezas que, porventura, ultrapassam o filtro primário. Ele é calculado, 1 vezes o preço, dividido pelo tempo de troca. Esse óleo, eu troco ele com 750 horas. Olha, gente, são 2 filtros iguais. Ele vem na mesma caixa. Hoje ele está custando em torno de R$55. Para mim, parece. As coisas estão aumentando tanto que a gente nem sabe mais de nada. Mas vamos dizer, os R$60. Cada um está lhe custando quanto? R$30. Um é trocado a 200 horas, o outro trocado a 750 horas. Sabe o que tem pessoas que fazem por aí? As pessoas fazem por aí da seguinte maneira. Quando ele vai trocar o filtro primário, não, peraí, eu vou guardar isso aqui. Aí pega o filtro secundário, põe no primário, e o primário põe no secundário. Eu olho, mas gente, por que você faz isso? Mas professor, porque o outro tem 700 horas. Não faça isso. Sabe por quê? Porque quando o filtro completa 200 horas, ele fica praticamente sem reter a impureza. A impureza, depois de 200 horas, ela passa pelo filtro com facilidade. Por isso que o secundário é trocado a cada 700, também ele filtra as impurezas que, porventura,
ultrapassem o filtro primário. É uma medida de segurança. Mas tem gente que faz exatamente isso que eu estou dizendo. E o do motor, ele é um pouco mais caro, é um filtro que a gente troca quando faz a primeira troca do óleo do motor. Se a primeira troca foi com 1.500 horas, com 200 horas, ou 5.000 horas de óleo, eu utilizo também a troca do filtro do motor. Então, eu tenho que, o meu material de substituição periódica é o somatório do filtro primário, mais o filtro secundário, mais o filtro do motor. Ok? Reparação. Olha, esse custo muito elevado da máquina, porque está incluso transmissão, caixa de marcha, freio, pintura, freio, pintura, está incluso todos os materiais de substituição periódica. A reparação. Ou seja, ele está incluso reparação, o custo inicial da máquina pelo tempo de vida útil, 15.000 ou 10.000. E, finalmente, nesses custos variáveis, eu vou ter o salário do tratorista. O salário do tratorista é calculado, algumas literaturas calculam, o salário do tratorista é tantos por cento do custo de variáveis, tá? Mas aí eu gosto de calcular, uma vez o salário mínimo, mais 20% da Previdência Social, que é 20% de cima do salário mínimo e meio, vezes 12 meses. Veja, dividido por 1.000 horas. Ora, gente, você não pode dividir, porque, veja, esse salário aqui, uma vez e meio, salário mínimo mais 20% da Previdência, é um salário mensal, vezes 12 meses. Só que você não pode dividir meses por hora. Tá certo? Meses por hora. Então, você vai multiplicar 12 meses, né? 12 meses. Você transforma isso aqui em horas, né? O ano tem 360. Transforma em horas para poder você dividir horas por hora. E aí você tem o salário do tratorista. Ok? Então, feito isso, você tem o somatório que mina tranquilamente o quê? Custos variáveis é igual aos custos com combustível, mais o custo com lubrificante, mais o custo com material de substituição periódica, mais reparação, mais o salário do tratorista. Esses dois custos somados, fixo mais variável, ele vai ser o custo da máquina. Ok? Então, aqui eu vou calcular esses valores que me dá o custo hora máxima, né? O salário do tratorista, tá tudo aqui incluso, restante, né? Custo hora máxima. Queria conversar com vocês sobre esse probleminha que nós calculamos aí. Vocês me mandaram, aí eu vou entregar para vocês agora aí, anotem aí, mais uma vez. O meu e-mail, Ailton Galvão, Ailton.galvão, né? E agora,
seca.fal.br, né? .com.br. Eu já passei esse e-mail por aí, eu posso mandar ele também no nosso grupo, viu? Mandar no nosso grupo. Vocês podem mandar para mim esse valor. E aí, qualquer dúvida, a gente faz algumas dúvidas, a gente tira na próxima aula. Ou, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, a gente já pode